Mas, Dieguinho, outra coisa que eu acho importante, assim, é claro que a gente vai falar de números aqui e vai cada hora falar uma coisa, pô, tem isso, a gente nunca vai saber o real número. O que a gente sabe é que os salários estão em dia, estão pensando em investimento e o Vasco tem um time muito melhor do que o do ano passado. Beleza, isso a gente sabe. Mas o que aconteceu contra o ABC preocupou muito a torcida do Vasco, pelo que eu vi e vejo nas redes sociais. Muitas críticas começaram a surgir, inclusive no Pedro Raul, que para mim, por mais que tenha perdido 3 pênaltis, é um cara que vai ajudar muito o Vasco da Gama e ainda é um dos melhores centroavantes do país hoje. Beleza, aí eu acho que isso começa a preocupar, até porque você pensa na torcida vascaína, vocês vascaínos, você pensa num passado muito próximo, né, do Vasco sempre tendo problemas na Série A quando volta, né? Então, eu acho que assim, tem que ter mais investimento? Tem, mas também não pode fazer loucura no mercado. Isso a gente concordou aqui, inclusive eu e o Edmundo, a gente falou muito isso. Não adianta, vamos trazer um camisa 10? Vamos embora, vamos para o mercado. Não, não é assim. Tem que ser oportunidade. O Edmundo fala isso direto aqui. Tem que ser oportunidade. Não pode fazer loucura com um jogador médio, que muita gente fala, pô, pega, bota uma grana aí para contratar o camisa 10. Não vai ser assim. O camisa 10 hoje, qualquer clube do Brasil que você pergunte quer um camisa 10. Até Flamengo, Palmeiras, o Corinthians, Atlético Mineiro. Todos querem um camisa 10. É uma raridade hoje no mundo um camisa 10. Então tem que esperar. Pô, o Coutinho de repente quer voltar em julho. Só que o que me preocupa um pouco, não sei se dá para esperar até julho como essa equipe vai se sair no Campeonato Brasileiro. Eu tenho um pouco de receio com o elenco, não com o time. O time eu acho que dá para fazer um time até que ok, competitivo, tem só um torneio agora para disputar. Mas dá um pouco. Saiu, inclusive, a escalação do Vasco, eu tô vendo que a galera tá me mandando. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui a escalação do Vasco e debater, porque tem bastante mudança aí também. Mas eu acho que é esse o ponto, né, Edmundo? Aquela preocupação, aquela angústia, não é só de dinheiro que a gente está falando no sentido de investimento, mas será que dá mesmo para disputar uma Série A e de repente beliscar uma Libertadores? É uma dúvida, por mais que a gente queira, né, Edmundo? Cara, a torcida do Vasco na temporada 2022 foi um diferencial, deu um show espetacular, assim, repetitivo tudo que a gente vai dizer aqui. Só que quando chegou ali na reta final e o Vasco correu novamente o risco de não subir, cara, bateu um desespero. A gente viu que não tinha goleiro, não tinha defesa, não tinha meio-campo, não tinha ataque, não tinha. Né? O que salvou? Salvou a molecada. O Peck, o Andrei, o Marlon, Vou errar de novo. O próprio Ignaldo também foi importante. Ignaldinho, mas que eu estou pensando aqui para falar o nome do Eric Marcos. É porque eu sempre erro, Dieguinho, o nome do Eric Marcos. O Eric começou a jogar esse ano, ele estreou contra o River. O que salvou? Salvou a molecada da base. Né? Quando o Vasco vai ao mercado, o Vasco traz muito mais gente para o setor defensivo do que para o setor ofensivo, que, pelos nomes citados aqui, já deram ok. Dito isso, o Vasco fez um campeonato carioca excepcional, na minha opinião. Claro que o melhor seria ser campeão, né? Eu vou dividir o Campeonato Carioca com a Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi decepcionante, mas o Campeonato Carioca foi muito bom, porque chegou numa semifinal em vantagem, e acho que em algum momento, embora os resultados não mostrem isso, mas em algum momento foi melhor do que o Flamengo, nos jogos, mesmo nos jogos que perdeu, foi melhor do que o Fluminense, mesmo no jogo que perdeu. Só que a gente conseguiu identificar alguns problemas no time principal, né? E os dois maiores problemas, na minha modesta opinião, foram, vou falar pela minha mentalidade cabeça antiga, foi o 5 e o 10. Né? E acho que essa diretoria do Vasco, da 777, devia focar nisso, mais no 10 do que no 5, porque vai virar meme, porque eu falo as merdas, mas falo com o coração. Mas a diferença entre... Ai, meu Deus do céu. Não vou falar, não.
Fala agora. Pô, agora eu fiquei curioso. Cara. Não vou falar não, senão, porra... É melhor tu falar sem citar nome. Dá um exemplo sem citar nome. Inventa 2 nomes fictícios, vai. Não, vou falar porque eu não sou de... Eu não sou de... A diferença entre o Rodrigo e o Casimiro é muito pequena. O Casimiro é melhor. Mas a diferença entre volante que o Rob toca, ela é muito pequena. Muito pequena. A diferença entre o 10, entre o Ronaldinho Gaúcho e o Alex Teixeira, aí é gigante. Estou só citando um exemplo, assim, sem diminuir ninguém e sem elogiar ninguém. Mas o diferenciado, ele custa mais caro, ele é raro no mercado, mas ele tem que ter. Ele é meio que obrigatório ter num time. Num time campeão, num time vencedor. Ok, concordo. Não precisamos ainda montar um time campeão. Mas temos que começar pelo menos um esboço disso. O esboço já está feito. O que falta para mim é o diferente. Por isso que, quando fala de A, B, C, D, eu sempre sou reticente. Eu quero o cara, o diferente, que vai fazer a gente ligar a televisão, ir a São Januário, ir ao Maracanã e por estar presente para ver esse cara diferente. Acho que nesse aspecto a 777 ainda deixa a desejar. O Dieguinho, falando desse negócio que ele falou, principalmente do camisa 5, eu acho que o Casimiro é muito acima, ó, claro, do que o Rodrigo, eu acho muito acima, mas principalmente do que o Edmundo quis dizer, hoje você vai ao mercado, é oferta e procura, gente, isso aí é uma coisa básica na economia. Você vai no mercado, você tem uma facilidade muito maior de achar um cara que marca e é um cara camisa 5 ali, um cabeça de área, do que um camisa 10, isso é óbvio. Isso é muito mais fácil de você achar no mercado do que um camisa 10. Aí fica mais caro mesmo, isso aí não tem jeito. Você queria falar alguma coisa, Dieguinho? Não, então, cara, assim, de novo, torcedor ele é soberano, ele tem e de novo, a gente tem um problema grave no Brasil hoje que emitir opinião virou crime, né? O Edmundo tem uma opinião, o Gui tem uma, eu tenho outra. Cada um pensa assim, o que pensa diferente do outro, seu vagabundo, seu safado, você tá errado. Exatamente. Pô, gente, a opinião é opinião, cada um tem a sua. Não tem ninguém certo nem errado, é só opinião, não é crime. A gente vê os comentários aqui, um negócio assim assustador. Mas, enfim, vamos seguir. Vamos lá, Ed. Eu gosto de... Vou pegar até o comentário do Gui. Pô, Diego, o torcedor se assustou com o resultado do ABC. Perfeito, todo mundo se assustou. O próprio Abel, na coletiva que ele deu lá, até agora eles não engoliram aquele jogo. Sendo que assim, vamos ser frio. E, de novo, o torcedor, ele sempre vai ser passional. Quando você pega, depois da vitória contra o Flamengo no gol do Puma Rodrigues, e o Vasco jogou pra cacete contra o Fluminense, e não era pra ter perdido, era pra ter ganho. O clássico mais fraco que o Vasco fez foi com o Botafogo, que ganhou por 2-0. Levou um caminhão de tempo para achar 2 gols, cruzando bola na área igual Deus me livre, com o Botafogo com 2 a menos. Foi o pior clássico do Vasco, mas ganhou. Mas até ali, porra, vai estar bem pra caramba, tá legal, tô gostando. E a eliminação contra o ABC, que foi uma vergonha, ponto pacífico, e o pior não foi só a eliminação, foi a forma como o time jogou aquele dia. O Vasco finalizou uma vez no primeiro tempo, um escanteio, uma bola cabeçada, foi só isso. E depois um chute de fora da área começou com 11, 12 minutos de segunda. Foi pavoroso. Sendo que vamos dizer aqui que no ano o Vasco teve, até aqui, tá? Estamos em março, 5 clássicos, que é o que realmente te baliza para tu pensar em brasileiro, e um jogo forte, de mata-mata, né? Que é mais mental, né? Contra o ABC, que nem a qualidade do ABC é nível da Série A. Um jogo mental e 5 jogos a ver. O Vasco jogou bem, cara, os 5 clássicos. Então, assim, por mais que eu esteja puto com a eliminação do ABC, o que é mais parâmetro para mim pensando em brasileiro? Um jogo contra o ABC, que o Palmeiras, em 2021, saiu na segunda fase da Copa do Brasil. Depois vocês me lembram qual foi o clube. Foi um clube pequeno. Era o mais difícil, hein? Era o mais difícil o ABC do que os grandes pegaram. O ABC era o mais difícil, na minha opinião. Então, eu tô só lembrando, o Palmeiras, campeoníssimo, um baita time, saiu na segunda fase em 2021.
Não é para acontecer, não é, mas acontece. Tanto que na segunda fase da Copa do Brasil teve 5 zebras. O Botafogo cagou 1 quilo com 1 minuto além do tempo para tirar o Sergipe. E aí já na fase seguinte pegou uma carne assada lá e meteu 7. Então, assim, o que é mais parâmetro para mim? 3 jogos contra o Flamengo, 1 jogo contra o Fluminense, que se a gente fizer um top 5 hoje, como o Vascaíno gostando ou não, o Flamengo e o Fluminense estão no top 5 do país hoje. Você vai botar o Flamengo e o Fluminense... Top 3, talvez. Oi? Top 3, talvez, hein? Talvez. Acho que o Galo ainda está... Talvez não em termos de trabalho, mas em peça mais que o Fluminense. Mas vamos fechar um top 4, vai? O Fluminense e o Flamengo hoje são top 4 do país. E o Vasco fez 4 excelentes jogos. 3 contra o Flamengo e 1 contra o Fluminense. Inclusive, a sensação que todo mundo teve depois do jogo da volta contra o Flamengo, eu não fiquei puto com o jogo do Flamengo pela eliminação, não. Eu fiquei socando parede e caderno aqui em casa antes de entrar na minha live, porque, desculpa o termo, a porra do jogo tava na mão. O Vasco amassou o Flamengo e não ganhou o jogo. E aí entra o que o Edmundo falou. O que falta ainda no Vasco? É o diferente. Quantas e quantas vezes o Vasco chegava rondando a área do Flamengo e não tinha aquele cara para matar o jogo? Coisa que um time igual o Flamengo jogando mal, ele foi lá 2 vezes e foi lá e fez a porcaria do gol. E eu concordo com o Edmundo, tá faltando isso. Sendo que eu volto para o começo do papo. Nós estamos em março. Pro que tinha para gastar para o primeiro semestre. E para a mente de quem estava lá mexendo os pauzinhos, o Brax falou isso com a gente também lá. Nós decidimos primeiro montar o time de trás para frente. Ele mesmo falou, me cita qual é o clube brasileiro, ou até na América do Sul, que comprou 5 jogadores de defesa. O Vasco comprou um goleiro, comprou 2 zagueiros e comprou 2 laterais. É até raro você ver um time comprar mesmo, 5 jogadores dessa posição. E o Vasco montou o time de trás para frente. No segundo semestre agora, que vai vir o outro aporte, vai se ajustar o orçamento, vai ser contratado o que o Edmundo quer, o 5, porque, primeiro que, olha como é que você vê, nesse período, a gente descobriu o Rodrigo, porque o Rodrigo me deu uma entrevista exclusiva lá no CT. Ninguém falava nada antes. O Rodrigo falou na entrevista que ele me deu exclusiva no CT, eu já estava contando, Diego, de procurar clube. Ele falou para mim, eu achei que eu ia ser negociado. E ele jogou de lateral direito improvisado, porque o Paulinho, que veio do Sub-17 para compor o elenco, viajou, não tinha lateral. Aí o Abel Braga, quando o Maurício Barbieri chega, fala assim, ô Maurício, dá uma oportunidade pro Rodrigo, o menino jogou muito bem e na podre, jogou de lateral, ele é volante. Abriu uma brecha, o Zé Gabriel estava mal, meteram o moleque no time e a gente ganhou uma posição de um jogador que ninguém contava. Então esse início de temporada serviu para isso também. E o que o Vasco precisa agora, e foi o que o Edmundo falou, e eu concordo, é ajuste pontual. É o quê? É o ponto esquerda, mais um para brigar com o Alex, é um meia armador, é um primeiro volante. Sendo que a gente também não vai montar tudo no instalar de dedo. O Vasco precisou montar um elenco praticamente do zero. O Vasco não tem nada que se aproveita praticamente do ano passado. E ainda conseguiram recuperar o Alex Teixeira. Então tá nítido para todo mundo o que precisa fazer. Tá claro, tá cristalino. Sendo que não se resolve tudo no instalar de dedo. No segundo semestre agora, que é julho, vai vir isso que o Edmundo tá querendo. O armador, o primeiro volante, o ponta. É isso.